Gente, como é que vocês estão aí? Você que está no YouTube, você que está em mais um devocional. Hoje eu acho que são 475 dias nós juntos aqui, colado na videira. Pera aí, gente. Então é com muita alegria que a gente está aqui mais uma vez. A fé se aprende. Deixa eu botar a música aqui pra gente. Deixa o pessoal do ao vivo entrar aí. Quem tá aqui no Instagram, bom dia família JC. Com muito carinho, muito temor no coração, na nossa mente, que a gente fala família JC, família de Jesus Cristo. Nós não estamos aqui com nenhum sistema fechado. Nós não estamos aqui sobre nenhum sistema, sobre nenhuma crença. Nós acreditamos que Jesus de Nazaré, o Cristo, ele não é uma crença. Ele é uma presença. Ele vive. Então, se ele não é uma crença dentro do que nós acreditamos, significa que não é sobre a minha opinião. Significa que não é sobre a sua opinião. Não é sobre a nossa opinião, é sobre ele. Não tem o que é certo e o que é errado. É sobre ele, é o que é. É sobre ele. Então aqui a gente, de forma ousada, eu te digo que não se preocupe com o seu livre-arbítrio. O que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. A nossa carne vai gritar para isso. E tudo bem. Por isso que nós estamos aqui todo dia, para não olhar para o livre-arbítrio. É para olhar para a videira. Cola na videira é um convite. E para eu conseguir viver como um ramo, como um galho colado na videira, eu preciso falar com Jesus. Eu preciso saber quem ele é. Eu preciso saber o que ele pensa, o que ele fala, o que ele quer que eu faça aqui na terra. Eu preciso saber disso. E aí eu vou fazer aquilo que ele quer que seja feito. Então, não é sobre o livre-arbítrio, é sobre o que Jesus quer de você hoje. Você tem que perguntar isso para ele. E se você não conhece ele ainda, você está aqui para conhecer. Seja todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A fé se aprende. Tem dia que não é fácil. Talvez você esteja num dia que não está sendo fácil já. São 9h15, eu entrei um pouquinho atrasado aqui. Estava conversando com o Senhor. E talvez você esteja num dia que não está fácil. Quem está aí pela primeira vez? Vamos ver quem está aqui no Instagram. Você que está no YouTube, abra sua Bíblia aí. Deixa eu ver quem está aqui no Instagram, mas abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, no Antigo Testamento, antes do Cristo. 1 Samuel, se alguém puder anotar aí no Instagram, capítulo 17, versículo 50. 1 Samuel, tem 1 Samuel e 2 Samuel na Bíblia. Samuel foi um profeta, na época do rei Davi. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 50. Aleluia. Deixa eu ver quem tá aqui. Família Carpenter, Sandrinha Legnaioli, Dani Nakamura, Sheilinha, Juju, Aline Arita, Lu Ramos. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas quem está aqui no Instagram. André Goulart.
Vão chegando aí, a fé se aprende. Como é que vocês estão, gente? Jonathan, Marcelo mandou beijos, manda outro pra ele. Alô Citibank, Igão, como é que você tá, Igor? Beijo no seu coração, viu, Igor? Gente, primeira vez, seja bem-vindo. A fé se aprende. A fé é uma escolha, quem tá aí pela primeira vez, pra gente orar. Se alguém puder anotar aí, 1 Samuel. Aí, já valeu, Dani. Dani Nakamura voltou pros tatames, preciso te ligar. Carol Testoni, Jaque Flores. O neném nem nasceu e já tá com sono. A Bruna tá dormindo até agora. A Bruna e Betina também. Ela tá com muito sono, tá dormindo bastante. A gente tá numa gestação de 4 meses. A gente ia no médico... que dia é hoje? Hoje é quarta. A gente ia no médico segunda, mas o médico foi fazer um parto, né? E na hora que a gente tava indo sair de casa, a secretária mandou, ele foi pra um parto. Vai ter que cancelar. Obstetra é assim, né? Então fecha seus olhos se você puder. Tá tudo bem, graças a Deus por aqui. Estou com pinda e amar. Amamos vocês. Amém. Nós amamos vocês também. Obrigado, viu? Por vocês mandarem a janta na segunda. Bobó não. Camarão na moranga. E uma sobremesa maravilhosa. Nem sei o nome daquilo. Então a fé é uma escolha. Todos que estão aqui, minha sogra, minha cunhada, Pinda, todos que estão aqui, vocês estão escolhendo entrar na presença do Eterno. Não é na presença do Bruno, não é na presença do Instagram. Então, fecha seus olhos se vocês puderem. Pedro andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas porque ele decidiu andar na presença de Jesus. E você está aqui na presença de Jesus. Então, fecha seus olhos se você puder. Deixa eu botar só uma música aqui pra gente. Jesus, eis aqui sua família. Eis aqui sua família. Senhor, o meu pedido é que o Senhor fale conosco. Fecha seus olhos. Fale conosco, Jesus. Esse ambiente é seu. E nós queremos ouvir sua voz. Eu creio, Jesus, que você está nessa sala em espírito e em verdade. E nós queremos entrar nesse espírito e nessa verdade. Cada um aqui está vivendo uma fase da vida. Cada pessoa dessa sala tem problemas, tem alegrias, tem motivos para se sentir tristes, alegres, preocupados, ansiosos, ansiosas. Senhor, eu não sei o que cada um precisa receber dos céus hoje, mas por favor, desce o céu nessa live. Esse é meu pedido, Jesus, pela fé. Cada palavra que sair da minha boca que não seja minha, mas que seja sua, Jesus. Vaidade, orgulho, deixa de lado tudo isso em nome de Jesus. Fala conosco, Jesus. Fala conosco, Jesus. Tem pessoas nessa sala que ainda não conhecem você, Jesus, mas vai te conhecer hoje. Amém. Amém. E amém. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 50, diz assim a palavra. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Vou ler de novo para você. Uau! Sério, Jaque? Isso é o Espírito Santo. Beijo no seu coração, viu? Parabéns pela fome e sede que você tem do Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia de Deus para nós.
fome e sede da palavra de Deus. Mesmo você que está nessa sala, eu também não acreditava, talvez você ainda não crê de que isso aqui é a palavra de Deus, talvez você pense apenas que é um livro milenar, que é um livro de sabedoria milenar, ou seja, de milênios. Tudo bem, eu era assim, tem muita gente talvez nessa sala que ainda não é convencido de que isso aqui é a palavra de Deus. Nenhum homem tem a capacidade de convencer nenhum outro homem de que isso aqui é a palavra de Deus, é loucura. Mas o Espírito de Deus, como Jesus disse, convence o ser humano do que precisa ser convencido, inclusive de que isso aqui é a palavra de Deus. Então eu vou ler de novo. Assim Davi derrotou o filisteu, o gigante, com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Guarda isso. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Se eu fosse você, eu escrevia isso. Se você consegue ter papel e caneta. Nós estamos num momento de estudo. A fé se aprende. E a fé vem por ouvir. E você está aqui para ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Deixa eu te colocar num contexto. Isso aqui foi antes de Jesus Cristo. E eu queria muito que você entrasse na história de Davi. Porque provavelmente você está vivendo um desafio igual Davi viveu nessa história aqui, nesse momento. E tudo que Deus fez na vida de Davi, Ele vai fazer com você em nome de Jesus. Mas você precisa pegar, você precisa querer, você precisa se engajar, você precisa falar, eu quero. Abra meus ouvidos, Jesus, abra meus olhos. Muitas vezes Deus está falando com a gente e a gente não está ouvindo. Muitas vezes Deus está mostrando algo e a gente não está vendo. Por quê? Está faltando às vezes você dizer, Jesus, abra os meus olhos, abra os meus ouvidos. Olha só, Davi... Putz, tá, ainda bem que tem uma água aqui. Davi... Vamos relembrar quem era Davi. Nesse momento aqui ele não era o rei de Israel. Talvez você sabe, a maioria aqui dessa sala, que Davi foi um rei de Israel. Mas nesse momento aqui ele não era rei ainda. Mas vamos entrar junto na história. Davi, ele tinha muitos irmãos. 7, 8 irmãos. Acho que 8. E Davi tinha um pai chamado Jessé. E Davi, ele era rejeitado pela família. Davi era o quê? Rejeitado pela família. Olha só, todos que estão nessa sala, por favor. Eu sei que vocês têm muito problema. Eu também tenho muito problema. Eu sei que vocês têm dúvida e eu também tenho muitas dúvidas. Esse momento do devocional, que é essa live, é um momento onde a gente vai deixar de lado todas as nossas angústias, problemas, dúvidas, dores, seja física, emocional, espiritual. E nós estamos aqui para receber uma palavra de Deus. E é essa palavra de Deus que fez com que Davi matasse o gigante, vencesse o desafio. Nós vamos falar assim, numa pergunta para você. Qual é o seu gigante? Qual é o seu gigante? Hoje. Passado já foi. Futuro, sei lá o que vai acontecer. O mundo tá uma doideira. Agora, qual é o seu gigante? Você tem que ter... Se você entrar aqui e sei lá qual é o meu gigante, moço, pode vazar. Vaza, porque você está perdendo seu tempo. Você tem que saber qual é o seu gigante. Eu sei qual é o meu gigante. E eu já anotei, eu fiz o meu devocional já antes de entrar aqui. Qual é o seu gigante? Talvez o seu gigante seja um problema financeiro. Talvez o seu gigante seja um problema familiar. Talvez o seu gigante seja problema físico, saúde, alguma doença autoimune, algum diagnóstico. Talvez o seu problema seja, talvez o seu gigante seja a educação do seu filho, da sua filha. Seu filho que está envolvido com droga. Talvez o seu problema seja de ordem
de relacionamento familiar, seu marido te traiu, sua esposa te traiu, sua esposa largou, seu marido largou você e seu filho dentro de casa, foi embora. Ou talvez o contrário, a esposa saiu, a mulher saiu e o homem está aí sozinho com a criança. Talvez o seu gigante seja o desemprego. Qual é o seu gigante? Você tem que pensar. Essa fé usa a cabeça. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. A gente não tá aqui, a gente fala muito isso. Ontem até o Naka me mandou um vídeo lá do Douglas Gonçalves, que inclusive é o cara que imprime essa Bíblia aqui. O pessoal lá de Bragança Paulista, do Jesus Cop, ele estava falando sobre isso, e a Bíblia fala sobre isso há 2000 anos, e a gente ainda talvez não entendeu ainda. O justo viverá pela fé. O justo não vive, Jesus faz do seu jeito. O justo não vive pela alegria. O que é o justo? É justificado. Se você está colado na videira, você está justificado por Deus. Seus pecados estão perdoados. Existe uma solução na mesa de vida eterna, que aponta para a vida eterna, a volta do Nazareno. Ele tira toda a culpa, todo o peso do pecado, ele tira tudo, se você crê. E ele está dizendo, Bruno, o justo vive pela fé. Você vive por esta fé. Você não vai viver pela sua tristeza, você não vai viver baseado na sua alegria, você não vai viver baseado na sua condição financeira, você não vai viver baseado na sua condição familiar, você não vai viver baseado na sua saúde. Mano, cada vez mais isso fica claro dentro de mim e eu agradeço a Deus, só que tem hora que a gente não quer acreditar nisso. Por quê? Porque a gente quer viver com sentimentos bons. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, se você colou na videira apenas para você ter sentimentos bons, você tá lascado. Vai ter momento que você vai ser apertado. O próprio Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha coragem, eu venci o mundo. A gente só tem que aguardar a volta dele. Enquanto ele não volta, nós podemos sim comer o melhor dessa terra, mas se a gente estiver disposto, como diz na palavra de Deus em Isaías capítulo 1, versículo 19, se você estiver disposto e ouvir a palavra de Deus, você comerá o melhor dessa terra. E a palavra de Deus é, o justo viverá pela fé. Essa fé não é sentimental, essa fé não é emocional, essa fé não é arrepio. Olha, eu senti o arrepio, Deus está aqui. Para com isso. Você vai sentir arrepio mesmo em alguns momentos. O fogo do Espírito vai bater aí. Mas vai ter vezes que você não vai sentir nada. Você vai precisar crer. E Davi não sentiu nada. Davi teve que acreditar na palavra. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Davi era rejeitado pela família. Davi não tinha o direito por ser homem, de ser soldado em Israel. O pai dele não deixava. Davi, nós não gostamos de você, você não vai sentar na mesa comigo e nem com seus irmãos. Você vai cuidar das ovelhas, Davi. Davi, se a gente for falar de mundo terapêutico, Davi tinha problemas emocionais, irmão. Davi tinha todos os pré-requisitos para ser um menino complexado, para ser um menino revoltado. E ele estava caminhando para isso. Porque ele era rejeitado pelo pai, irmão. Vai lá no sistema presidiário do Brasil. Me dá aí todos os presos. Bota todo mundo enfileirado aí do lado. Um do lado do outro. Bota aí. Pega os presos. Bota todo mundo aí. Que isso, Bruno? Pode botar. Tira os caras da cela. Bota aí todo mundo enfileirado. Eu quero conversar um com um. Mas fica na frente aí, senão os caras vão me matar. Pega as escopetas. Presta atenção, Deus está querendo falar com você. Se você entrar aqui no devocional como Marta, fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, essa palavra não vai entrar na sua mente. Pela misericórdia de Deus pode até entrar. Mas se você, como diz na palavra, quem tiver disposto e ouvir, é duas coisas, disposto e ouvir, comerá o melhor dessa terra. Deus quer que você coma o melhor dessa terra hoje. Mas escuta essa palavra. Bota os caras tudo um do lado do outro aí. Beleza. Todos vai ter problema com o pai. Paternidade. Todos. E Davi tinha problema com o pai. O Jessé, o pai de Davi, rejeitava o filho. Se você conversar com os presidiários, a maioria deles teve problema com o pai. Pai que bateu, pai que estuprou, pai que rejeitou, pai que abusou, pai que fugiu, pai que bateu na mãe, pai que não sei o que lá. Problema com o pai. E Davi tinha muitos problemas com o pai dele.
E aí eu quero que você entre na história de Davi olhando para a sua história. Talvez você, com certeza, né? Talvez não, com certeza você teve problemas familiares na sua infância, na sua adolescência. Talvez você foi abusado, talvez você foi abusada. Talvez você foi castigada, espancada, espancado. Nós não queremos saber disso. Ai, Bruno, desumano isso, hein? Irmão, Deus me tirou do inferno, eu tinha uns complexos lascados, também fui abusado na infância. Eu não quero saber disso. Eu quero que seja transbordado aquilo que Deus fez em mim, que faça em você aí do outro lado. Então presta atenção, Davi, ele foi rejeitado pelo pai e ele não era um menino preparado para ser guerreiro, soldado de Israel. Ele era pastor de ovelhas. Foi obrigado a trabalhar numa profissão que ele não queria, talvez. Ele foi obrigado, o pai dele obrigou ele a cuidar de ovelhas. Mas os meninos naquela época, eles eram treinados para ser o quê? Soldado em Israel. E olha só, e aí chegou um momento um momento da história que Deus, como ele está no controle de todas as coisas, presta atenção. Deus chamou Davi. Através de um homem, a gente está no livro 1 Samuel, esse profeta aqui, Deus falou, Samuel, vai lá, eu vou ungir o futuro rei de Israel. E talvez muitos aqui estejam pensando, mas Davi foi ungido tal, foi lá, derramaram óleo na cabeça de Davi, Samuel era um profeta. Presta atenção, se concentra apenas em uma coisa. A Bíblia diz, Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Vou ler de novo. O Espírito, antes do que a gente leu, antes de Davi vencer o gigante, o Espírito do Senhor se apossou em Davi. O que é isso? É o Espírito Santo. Deus dentro de Davi. E nós que estamos aqui, dia 7/7 de 2021, estamos na melhor geração. Por quê? Porque um menino que cresceu, se tornou um homem, conhecido até hoje, dividiu a história no meio, chamado Jesus de Nazaré, o Cristo. Ele entregou para aqueles que quiserem o Espírito do Senhor. O mesmo Espírito que habitava em Davi, habita em você agora em nome de Jesus, basta você pedir Ele. O problema é que você pede saúde, você pede dinheiro, você pede família, você pede um monte de coisa. Pede restauração, pede para resolver problema, pede um monte de coisa. Eu era o maior pedinte. Praticamente eu chamava Jesus Doril. Praticamente era Jesus Doril e praticamente essa aqui é meus pedidos, resolve aí. Praticamente eu acredito, eu não percebia isso, talvez você ainda não percebeu. Eu não percebi, fica de boa, nessa sala você jamais será julgada. Jamais você será julgado, até porque o juízo já foi feito na cruz. Próxima etapa é só o embarque, irmão, que é a parte final. Vai para Jerusalém ou não vai? Jesus não é um tirador de pedido, mas faz parte da caminhada da fé a gente ser assim com Ele. E Ele disse, você quer alguma coisa, Bruno? É o seguinte, bate na porta que eu vou abrir, chama que nós vamos responder, pede que nós vamos te dar. Mas pede o Espírito Santo. Por quê? Porque Davi já morreu, irmão. Davi já morreu. Mas é o seguinte, Deus me trouxe até aqui para que você receba o Espírito Santo. Porque o mesmo Espírito que habitava em Davi quer habitar dentro de você. Jesus, ele entregou isso para a humanidade. Por isso que eu falo que a gente está na melhor geração. Aqui, Jesus ainda não tinha entregue o projeto para a humanidade. Algumas pessoas recebiam o Espírito do Senhor. O Espírito de Deus, irmão. Deus é Espírito, a Bíblia diz. Deus é Pai, Deus é Filho. Os dois estão no reino, irmão. Mesmo, no reino de Deus, estão nos céus. O Pai está sentado no trono. Do lado direito está Jesus Cristo. E aqui na terra, nós estamos ao léu? Não. Deus está aqui, em espírito.
E aonde está sem forma e vazio, ele vai entrar e vai colocar forma, ele vai preencher e ele vai te fazer sair daqui preenchido e não mais se sentindo um vazio. Perdida, perdido. Talvez você esteja procurando várias coisas para ser feliz e ele está te falando, se você quiser, eu vou te dar o Espírito, o mesmo Espírito que habitava em Davi, para que você seja feliz na terra. Para que você tenha paz e alegria incondicional. Essa fé vai fazer você se mover, independente do que estiver acontecendo dentro da sua casa, na sua cidade, no nosso país, na nossa nação e no sistema global. Independente. Covid, Com-9, Com-10, com vacina, sem vacina. Com presidente, sem presidente. Olha só. E depois que aconteceu isso, Davi voltou para a vida normal dele. E aí é o seguinte, teve um momento da história que um gigante, esse filisteu aqui, a gente vai ler de novo junto aqui, ó, no versículo 50. Assim Davi derrotou o filisteu. Filisteu era o gigante, que talvez você já escutou essa história. Gigante era o quê? Era um homem, se você ler tudo aqui, você vai ver. Todo o capítulo 17, né? Capítulo 17 é só sobre Davi e Golias. Golias era um homem de 3 metros de altura, a Bíblia diz. 3 metros de altura. E Filisteu era o povo dele. Existia o povo de Israel e existiam os filisteus. E esses filisteus vieram atacar Israel. Só que eles se posicionaram na guerra na frente do exército de Israel. E pegaram o Golias, que era um homem grande, forte, de 3 metros de altura, o gigante, e colocaram na frente, e todo o exército ficou com medo, 40 dias. Há 40 dias esse exército ficou morrendo de medo porque existia um gigante, ninguém tinha coragem de ir lá e vencer o gigante. Mas todo mundo se preparou tecnicamente. O povo de Israel era um povo grande, o exército de Israel era enorme. Eles já tinham nesse momento da história, eles tinham armas, eles tinham força, era um exército forte, irmão. Era um dos exércitos mais fortes. Só que do outro lado existia um gigante, um homem de 3 metros de altura, e eles ficaram amedrontando. Eles queriam, vem cá, alguém aqui vai ter que lutar comigo. E eles ficaram 40 dias com medo. Então eu vou te fazer de novo a pergunta, qual é o seu gigante hoje? O gigante, a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia não é um livro de história animada e nem de história triste, irmão. É a palavra de Deus. E aquilo que Deus fez com Davi, Ele quer fazer em você, hoje. Davi, rejeitado pela família, como eu te falei, nesse momento já estava com o Espírito Santo. E aí o pai dele falou, Davi, vai lá e dá comida para os seus irmãos. E Davi foi dar comida para os irmãos, mas vai dar comida e volta, porque você tem que cuidar das ovelhas, hein, seu desgraçado. Davi foi. Só que quando ele foi, ele viu todo mundo com medo. Ele viu Golias. E Davi já tinha tido experiências com Deus. A Bíblia diz que Davi já tinha matado um urso, um leão. Davi já tinha visto que Deus era com ele mesmo. Davi já sabia que ele ia ser rei. Mas nesse momento ele não era rei ainda. E ele respeitou o tempo. Mas por que Davi respeitou o tempo? Me parece que Davi não estava nem preocupado com isso. Deus me falou que eu vou ser rei, mas um dia eu vou ser, né? Ele falou, já é, então beleza. Mas ele não estava ansioso com isso. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Quando o Espírito de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa, não há espaço para ansiedade. Você sabia disso? Aonde há fé, não há espaço para ansiedade. E essa fé é você se encher do Espírito. Não é uma fé que acredita. Acreditar em Deus não resolve absolutamente nada. Acreditar em Deus não me tirou do sofá na depressão. Meu gigante era depressão, era vício sexual, prostituição. Esse era o meu gigante. E acreditar em Deus não resolveu. Eu precisava me encher do Espírito. E aí sim. Ou seja, não é eu, era o Espírito que habitava em mim. E aqui, nesse momento da história, Davi falou, peraí, esse cara não vai ficar afrontando nosso exército não. Por quê? Porque existe uma promessa para nossa nação, Deus é conosco, nós vamos matar esse cara aí. Nós vamos vencer esse gigante. Eu vou lá. E Davi era pequenininho. Davi, o que você vai fazer, Davi? O rei Saul falou, tá bom, então vai. Não queriam deixar ele ir, mas ele foi.
E aí, só para te falar uma coisa, tentaram colocar em Davi couraça, capacete, colocar uma armadura. Ó, a Bíblia diz, ó, Saul era o rei de Israel. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Talvez você ainda não está escutando, você está falando assim, meu Deus, eu tenho uma planilha para fazer, eu tenho conta para pagar, eu tenho reunião para fazer e o Bruno está falando de couraça, de história, de não sei o quê. Isso aí não vai resolver nada. Ei, fica aqui. Deixa Deus falar. No seu coração, na sua mente. Senhor, em nome de Jesus, ninguém vai sair daqui surdo. Ninguém vai sair daqui cego, Jesus. Por favor. Eu estou te pedindo, estou clamando no seu nome, Jesus. No seu nome. E aí Davi tentou colocar, olha só, mano. Davi tentou colocar os recursos que deram para ele, para vencer o gigante. E aquilo não ficou bem, Davi, porque Deus não treinou Davi para vencer gigante com aqueles recursos. Davi foi treinado por Deus para vencer os gigantes pela palavra do próprio Deus vivo. Pela promessa de Deus, pela palavra de Deus, está aqui. Tanto é que, e assim Davi derrotou o gigante, como a gente leu, com uma funda e uma pedra, com um estilingue, irmão. Você acredita? Você tem fé para acreditar nisso? Ou você acha que isso é desenho animado? Eu achava. Você pode falar assim, eu acho ainda que é um desenho animado. Tá bom. Aí depois vai ver, não, eu acho que é desenho animado, mas eu queria tanto entrar nessa palavra, Bruno, e tanto crer. Eu quero. Pronto, é você mesmo. Deus vai te convencer. Ele te convence. Talvez ele já te convenceu. E aí a Bíblia diz, ele o derrotou e o matou. Agora, olha só, não havia nenhuma espada na mão de Davi. Irmão, tinha um exército inteiro amedrontado com medo 40 dias. E Davi derrotou Golias sem nenhuma espada na mão. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Aí você vai falar assim, cara, como isso pode ter acontecido? Aí a gente vai para o melhor momento, que é onde nós estamos, pós-Cristo Jesus. A Bíblia diz no livro de Efésios, Paulo, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele diz que usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Davi tinha uma palavra, e a palavra não era ser rei de Israel. Ele foi rei de Israel. Mas a palavra que Davi tinha era a palavra de Deus dentro dele. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Se essa nação, seja ela qual for, se esse pessoal da live decidir ouvir a palavra de Deus e pegar ela e viver por ela, com ela, saiba que você tem uma espada na mão, que vai fazer você derrotar qualquer gigante. Quando Davi foi enfrentar o gigante com uma pedrinha e com uma funda, um estilingue, o gigante riu da cara dele. E aí Davi falou assim, você vem contra mim com espada, com lança, com fogo, com sei lá o quê, e eu vou contra você com a palavra de Deus. O Senhor dos Exércitos, você já deve ter escutado isso. Isso é a palavra de Deus, irmão. Às vezes você hoje está sem estrutura nenhuma, você está sem estrutura emocional, sem estrutura física, sem estrutura espiritual, talvez você esteja sem estrutura financeira, sem estrutura familiar, talvez você esteja um caco. Talvez você tenha motivos para se envergonhar, como Davi tinha motivos para se envergonhar, que era a rejeição pela família. Mas Davi tomou posse da palavra. Eu vou dizer para você, irmão, hoje eu, Bruno, com 34 anos de idade, eu só tenho a palavra. Eu não tenho mais nada. Só que a palavra é tudo dentro de mim. Agora eu preciso me lembrar disso, eu preciso
crer nisso, eu preciso viver isso todo dia. Se eu fizer parte da estatística que busca a palavra apenas no domingo, ou apenas quando tá com dor, ou apenas quando tá doente, eu, Bruno, tô lascado, eu não sei você. Deus não me chamou e nem te chamou para viver condicionado apenas pelo problema. Deus te chamou para fazer morada aí dentro. Então precisa da palavra todo dia, irmão. A treta tá grande. O Covid não termina, a pandemia não termina. E depois da pandemia vai vir outras tretas, irmão, para nossa geração. E talvez você não percebeu ainda, Deus está te chamando para te treinar, para te abastecer da palavra de Deus. Para que você viva a sua vida a partir disso. Ah, Bruno, fala mais, não é possível que seja assim. Deixa eu te dizer. Quando Jesus começou, a gente falou disso na segunda-feira com o pessoal da família à noite. Quando Jesus foi tentado, antes de começar o projeto dele na humanidade, Jesus ele disse, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pão? Você não entendeu ainda, vou te falar. Jesus estava com necessidade. Jesus ele precisava comer no deserto. Qual é a sua necessidade? Talvez o seu gigante é a sua necessidade. O povo de Israel tinha uma necessidade de matar aquele desgraçado daquele cara de 3 metros de altura. E eles estavam com medo há 40 dias. E um menino rejeitado, mas escolhido por Deus. Deus ama escolher pessoas incapazes. Iletrado, inculto. Por isso que é mais fácil às vezes a gente falar... Eu prefiro muito mais, vou abrir meu coração para você, falar com uma pessoa destrambelhada, desgovernada, igual eu era, do que falar com aquelas pessoas que é toda certinha, toda bonitinha. Ai, não faço nada de errado, mas minha vida tá desgraçada. Esses aí são os piores. Deus quer falar com as pessoas que sabem que são incapazes. Todas as vezes que você mandar uma mensagem para mim e falar assim, Bruno, eu sou incapaz de fazer algo, eu vou dizer para você, eu também sou, mas a palavra de Deus capacita a gente. Se a gente decidir disposição e ouvir. Ouvir é você pegar e fazer, praticar a palavra. Pronto. Olha só, Jesus disse, o ser humano não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo, Bruno e todos da live, Bruna, Betina, a essência do ser humano é a palavra de Deus. É você viver baseado na palavra de Deus. Aí tem 2 grupos, as pessoas que não creem que isso aqui é a palavra de Deus, talvez seja você e tá tudo bem, faz parte. Você precisa pedir para Deus te convencer, só Deus, velho. Foi Ele que me convenceu, não foi nenhum homem. Tem muita gente tentando convencer pessoas de que isso aqui é a palavra de Deus na força bruta e tentando fazer o papel de Deus. Você não vai conseguir fazer e pior, você perde a ovelha. Você chuta o Lego e estraga tudo que Deus... Mas Deus vai usar outra pessoa. Talvez você não seja a pessoa ideal. Deus quer pessoas assim, eu não tenho nada. Irmão, eu vou te falar, eu me identifico muito com a história do apóstolo Paulo. Que era um perseguidor dessa fé, era um destruidor dessa fé, era um desgraçado. Ele tinha tudo. Eu tinha tudo, irmão. Financeiro, status, trabalho, carreira, casa... Ainda tem. Tinha tudo. E Deus tem me mostrado que eu perdi muita coisa. Eu perdi muita coisa. Por decisões erradas, por escolhas erradas que eu fiz. Tem muita coisa, por exemplo, que eu queria ter e não tenho. Talvez você tenha muita coisa que você queria ter e você não tem. Aqui na Terra eu tô falando. Sei lá, talvez você tá sem trabalho. Eu quero um trabalho. Eu tô sem carro, eu quero um carro. Eu tô sem dinheiro, eu quero dinheiro. Eu tô sem saúde, eu quero saúde. Sabe? Qual é o seu gigante? Qual é a sua necessidade? Deus está usando esse momento seu como uma oportunidade de você entender racionalmente. O coração vai ser transplantado, irmão. A razão Deus quer usar aqui, ó. Sua cabeça para você andar se alimentando apenas da palavra de Deus e crendo de que tudo que você tem é apenas a palavra de Deus. E isso é tudo. Quando nós aprendemos isso, quando nós vivemos isso no tempo de Deus, vai se cumprir todas as coisas que são acrescentadas. Então às vezes você tem uma reunião hoje para fazer, você vai assim, meu Deus,
Eu não tenho nenhuma capacidade técnica, nem emocional para entrar naquela reunião e fazer uma proposta. Sei lá que reunião que você tem. Mas eu tenho você, Jesus. Eu tenho a palavra comigo. E eu estou disposto a te ouvir. Vai comigo, Jesus. Vai na frente. Coloca as palavras na minha boca, Jesus. Jesus, tira a ansiedade de mim. Quando você jogar tudo para ele, irmão. Davi jogou tudo para ele, irmão. Davi, ele não falou para Golias. Olha, presta atenção. Davi não falou para Golias, que era o cara de 3 metros de altura. É verdade, eu tô sem arma, eu tô sem escudo. Você tá vendo, você tá debochando de mim. Mas é o seguinte, Deus falou que eu vou ser rei de Israel. Deus falou que eu vou ser rei de Israel, então eu vou te matar, eu não vou morrer. Davi não falou isso. Davi não usou o status do Instagram. Davi não usou o status da carreira para vencer o Golias. Davi falou assim: ô Golias, você vem contra mim com espada, com lance, com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Davi falou: eu vou contra você aqui, eu vou me lançar nessa briga, sem nada aqui na terra, mas eu vou com a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. O dia que você sair da sua boca, de todo o seu coração: eu não sei o que eu vou fazer naquela situação. Eu não sei como que vai ser minha vida quando Betina nascer. Eu não sei quando não sei o que lá. Eu não sei o que você está vivendo lá de cá. Eu sei o que eu estou vivendo lá de cá. Eu queria estar olhando nos seus olhos, mas Deus quer ainda que esse negócio seja virtual. Tudo bem, ué. Seja feita a tua vontade. É melhor do que a minha. Eu queria que fosse menino. A gente tinha certeza que fosse menino, Davi. Eu falei centenas de vezes aqui no Instagram. Aí uma pessoa me perguntou: Bruno, mas você não achava que ia ser menino? Aí eu falei: eu não achava, eu tinha certeza que ia ser menino. Mas Deus mandou menina, a Betina. E qual é a melhor vontade? A minha ou a de Deus? A de Deus. Então você tá triste ou tá alegre? Alegre! Mas ainda tem gente que acha: coitado do Bruno, ele achava que era menino. Ei, sabe por que eu queria menino? Porque eu queria ensinar para o meu filho aquilo que ninguém me ensinou. Porque era uma oportunidade de eu ensinar o meu filho a ser homem. E eu não aprendi a ser homem. Talvez alguns aí não vão ouvir isso, mas tem uns entender isso. Mas tem pessoas aqui que precisam entender isso. Recebe aí. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E amar a Deus não é falar: eu acredito em Deus, Deus está na frente desse negócio. Amar é se relacionar. Você está se relacionando com Deus? Davi se relacionava com Deus, irmão. A Bíblia mostrou, depois que Davi, o Espírito do Senhor, Deus entrou dentro de Davi, Davi começou a se relacionar com Deus. Amar é se relacionar. Se você não se relaciona com Deus, e para se relacionar só existe uma forma, é na palavra dele, porque eu me relaciono com a Bruna falando, e ela falando. E quanto mais eu falo com ela e mais ela fala comigo, quanto mais existe uma comunicação, mais eu confio nela. Tem muita gente que acredita em Deus, mas na hora que tem o gigante na frente, sente medo, é paralisado. É verdade, eu sinto medo, fico paralisado. Então, é porque você não está escutando a palavra, você não está buscando a palavra todo dia, você está buscando só no domingo. Você já sabe aonde é. Deus está te chamando para todo dia. O Cola na Videira aqui é uma parada de todo dia. O chamado que nós temos aqui é: a fé se aprende. Aprende o quê? A palavra de Deus, que ninguém me ensinou. Eu venho aprendendo com vocês. Nós juntos aqui. Há 470, acho que 5 dias, irmão. Todo dia, 1º de janeiro, 30 de dezembro, todo dia. Foz do Iguaçu, Campo do Jordão, todo lugar que a gente foi. E não tem a ver comigo, com a minha esposa. Tem a ver com a palavra de Deus. Deus falando: eu estou levantando uma geração para se relacionar comigo através da palavra de Deus. Através da minha palavra, Bruno.
Eu não quero mais uma geração que se relaciona comigo apenas no domingo. Eu não quero mais uma geração que depende de pessoas para se relacionar comigo. Eu quero uma geração disposta a ouvir a minha palavra. Uma geração que fala assim, olha, eu não tenho nada, mas eu tenho a Bíblia. Eu tenho a palavra. Eu quero viver, eu quero comer o melhor dessa terra, ouvindo a palavra de Deus. Eu não sei como isso vai ser feito, mas eu quero. Você tem que falar isso. E se você quer, vai buscar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se a porta fechar na sua vida, você tem que se alegrar. Se a porta abrir, você tem que se alegrar. E a sua alegria não vem da porta aberta e nem da porta fechada, do dia de sol, do dia de chuva. Você consegue escutar isso? Ou você ainda escolhe ser Marta? Deus está chamando uma geração para ser a irmã de Marta, Maria, disposta todos os dias, sentar aos pés de Jesus e ouvir o seu ensino. Palavra. Posso só orar, Bruno? Ué, como é que você vai conversar? Como é que você vai orar, que é conversar com uma pessoa que você não conhece essa pessoa? Só existe uma maneira de conhecer como Deus pensa, como Deus faz. Aqui. Por exemplo, se você não conhece Deus, você vai passar por um deserto. Todo mundo passa por deserto. Se você não conhecer esse Deus vivo, você vai certamente viver o tempo todo nesse deserto ansioso. Pode até tirar a sua vida. Mas se você conhecer esse Deus vivo, você vai ver que Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus que faz cair o maná do céu se for necessário para suprir todas as suas necessidades. Se você conhecer esse Deus revelado por Jesus, ninguém jamais viu Deus, mas Jesus revelou quem Deus é. Está escrito, não sai da minha boca isso. Agora, você crê nisso? Não, isso aí foi escrito por homens. Tá bom, hein? Eu também desconfiava. Será que essa Bíblia foi escrita por homem? Isso aí parou no meio do caminho, passou por mão de muita gente. Sabe? Isso aí passou pela mão de muita gente. Irmão, é normal você passar por isso daí. Agora você precisa decidir. Você quer crer ou você não quer crer? Quer crer, crê. Quer não crer? Não crê. Hein? Não. 2000 anos, cartas. Isso aí passou pela mão de muita gente. A comunicação é telefone sem fio. Já parou um monte de coisa. Tem coisa que não deixa a gente ter acesso. Irmão, para com isso, irmão. Ei, se for necessário a casa cair aí do outro lado para Deus te alcançar, Ele vai deixar cair, como Ele fez com Jó. Porque Ele te ama. Ele quer você. Hoje eu creio de forma inabalável que isso aqui é a palavra de Deus. É a única coisa que ninguém vai me tirar. Pode me tirar carro, dinheiro, emprego, empresa, pode tirar tudo. A palavra de Deus ninguém vai tirar de mim. Agora, eu preciso todo dia buscar ela, porque se eu deixar de buscar, eu vou esquecer disso. Inevitavelmente. É muita treta no mundo, na nossa vida. Então qual é o seu gigante? Jesus está te falando. Para você matar esse gigante. E entenda matar, hein? Tem gente que é colado na videira que quer ser vingativo. Ei, Jesus pede para orar pelos seus inimigos. Qual é o seu gigante? Qual é o seu gigante? Jesus está te dizendo. Você vai vencer esse gigante se você decidir viver a minha palavra. O ser humano vive da palavra de Deus. Jesus disse isso. Você quer pegar isso ou não? Você tem que meditar sobre isso. Você tem que conversar com Jesus sobre isso. Não tem como você conversar com uma pessoa se você não conhecer ela. Não tem como eu pegar aqui, ó, Rafaela Poliana. Vem cá. E aí, filha? Fala aí. Vamos se conhecer, mas ninguém vai falar nada. Vamos ficar só quieto. Rafaela Poliana, ó, vou pegar o Alisson. O Alisson, entra aí na live. Entra mudo, que eu vou ficar mudo aqui também. Não vou ficar só se olhando. Eu quero te conhecer só olhando você. Só pelo que você ouviu falar, né? É. Eu ouvi falar algumas coisas do Alisson, o Alisson ouviu falar algumas coisas do Bruno. Ei, você tá entendendo isso ou não? Pra gente orar? Pra você conhecer quem Deus é, você precisa se relacionar com Ele. Você precisa abrir a boca e você precisa ouvir.
E só existe uma maneira, Jesus está dizendo. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Jesus disse, o ser humano não vive de pão, ele vive de tudo que sai da boca de Deus. Tudo que sai da boca de Deus está escrito, irmão. Chegou a hora de você testar. Nós estamos na melhor geração. E você tem que conversar com Deus, com o nosso Jesus, em cima da palavra. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu lá em Filipenses, por isso você precisa conhecer a Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, você não sabe nem o que é Filipenses. Você precisa conhecer, você não precisa fazer nenhum curso para isso. Você precisa só ter um coração sincero, sedento, com sede. E Jesus fala, vem beber na minha fonte, porque eu vou transformar você numa fonte aqui na terra. E você vai parar de admirar a fé nas pessoas. Para de admirar a fé no Bruno. Para de admirar a fé em alguém. Deus está chamando você. Aí você tá falando, ai Bruno, não aceito o elogio. Moça, tira o foco de mim. Coloca o foco naquilo que Deus tem para você. Coloca o foco em Deus. Ele quer usar você. E eu só tô aqui para ver pessoas sendo levantadas por Deus, irmão. Eu não tô aqui só para entregar uma migalha de pão, não. É a palavra de Deus dentro de você. Você mesmo que se sente incapaz, rejeitada, foi estuprada, bateram na sua cara, traíram você, sócio roubou seu dinheiro. Eu não sei qual é o seu gigante. O que eu sei é que Davi tinha todos os motivos para ser um menino depressivo, para ser um menino triste, para se matar. Ele não podia sentar na mesa com os irmãos e comer com o pai dele. Um homem com problema de paternidade leva ele para a prisão. Mas Deus entrou na vida de Davi. Aí você vai falar assim, mas foi alguém que foi lá e foi ungir Davi. Foi alguém, Samuel, Bruno, que foi lá e que ungiu Davi. E aí sim Davi recebeu o Espírito. Não tem a ver com Samuel. Samuel, se tivesse a ver com Samuel, que foi o profeta que ungiu Davi, Samuel, a Bíblia diz que ele ia ungir o filho mais velho de Jessé, o irmão mais velho de Davi. E aí Deus fala com Samuel, Samuel, não olha pela aparência, eu conheço o coração, manda chamar um menino rejeitado lá, porque eu conheço o coração dele. E a nossa geração não precisa de ninguém para ungir, a nossa geração precisa de Jesus Cristo, ele já fez o trampo, irmão. Você só precisa querer isso. Você só precisa falar assim, eu quero ser ungida por você, Jesus. Eu quero ver com meus olhos que eu sou uma escolhida, que eu sou um escolhido. Jesus, eu vou buscar todo dia e eu quero ver você curar todas as minhas feridas no seu nome. Mas eu vou te buscar todo dia. Eu não vou depender do Bruno. Vocês vão entrar aqui. Mano, meu sonho é pessoas entrando aqui no devocional, todo mundo lado a lado, querendo adorar a Deus, estudando a palavra dele. Quando nós estudamos, nós estamos adorando a Deus. O céu está em festa em ver você aqui. O céu está em festa em ver você aqui. Todo mundo lado a lado, todo mundo com a palavra de Deus na mão, com a espada. Uma espada que não ataca, mas é uma espada que te faz andar, arrancando os capim. A palavra de Deus é a espada. Pessoas, Bruno, eu tinha uma ferida desgraçada, agora eu olho, nem cicatriz eu vejo mais. Por quê? Por quê? Fala aí pra mim. Porque a palavra de Deus entrou e ele jogou no mar do esquecimento todos os meus traumas. Tá escrito isso, meu Deus. Você só precisa crer. E eu sei que é difícil pra sua cabeça crer nisso. Então você tem que pegar a sua cabeça e jogar ela no vaso sanitário da descarga. E falar assim, eu quero a mente de Cristo. A Bíblia diz isso também. Receba a mente de Cristo, irmão. Deus quer a cada dia. Isso chama... Você quer uma palavra técnica? Tem gente que só cola na videira se alguém falar alguma coisa técnico, né? Alguma coisa, uma palavra difícil. Porque é uma pessoa muito estudiosa. Tá bom. Cristificação. É você ter a mente de Cristo dia após dia. Você busca e Ele te dá. Você busca e Ele te dá. Você busca e Ele te dá. Se você buscar todo dia, você vai ter a colheita de buscar todo dia. Se você é a geração que busca só de domingo, você vai ter a colheita de que busca só no domingo. Tá no raso. Vai viver no raso, é até a volta de Cristo. Isso é uma escolha sua. Ah, essas coisas só Jesus faz. Você nem conhece Jesus.
Jesus está falando, vocês farão obras iguais a minhas, maiores e melhores. Por quê? Porque a gente vai ficar mais tempo aqui na terra. Ele ficou só 3 anos fazendo o trampo. O Espírito Santo está na terra, irmão. Está em nós, dentro do ser humano, na verdade, há 2000 anos. Levantando pessoas. Viva de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pegou? Para de admirar a fé nas pessoas. Deus está chamando você. Eu te entendo, é legal você admirar, eu sei. Mas é porque tem muita gente que fica só admirando e não está vivendo. E aí não faz sentido. Deus não te chamou para ficar admirando. Deus te chamou para adorar o Deus vivo, Ele mesmo. E a adoração, irmão, não existe adoração maior do que pessoas em 2021 falando: eu quero ser imagem de Jesus Cristo. Romanos capítulo 8. Eu quero ser filho... Você não entendeu? Eu quero ser filho de Deus como Jesus foi. Eu quero ser filho do Pai. Eu quero aprender a viver como filho, nos braços do Pai. Eu quero colar na videira, ainda que a casa caia. Eu quero colar na videira, ainda que o emprego venha, que os problemas sejam resolvidos. Eu não quero mais saber do externo, eu quero só colar na videira e perguntar da videira o que tem para hoje. Eu sei que você tem muita coisa aí que precisa ser resolvida. Deus vai resolver essas coisas junto com você. Junto. Mas depois que as coisas foram resolvidas, não faz que nem o jumento que desgarrou, não. Permaneça. Aprenda que o segredo é viver na palavra. Pegou? Então agora você vai desligar esse devocional, a gente vai orar. E você vai pensar no seu gigante. E você vai conversar com Jesus. Dá nome aos bois, irmão. Você vai conversar com Jesus Cristo. Jesus, me ensina a vencer esse gigante na sua palavra. Eu não sei o que eu vou fazer com situação A, B, C ou D. É a sua vida. Mas Jesus, vai na frente. Eu vou lá, mas Senhor, vai na frente. Seja como Davi. Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você enfrentou. E depois que Davi matou o gigante, Davi não falou que foi ele que matou. Muitas pessoas quiseram idolatrar Davi. Davi, não fui eu que matei. Foi Jesus. Não fui eu que construí a minha família. Foi Jesus. Não fui eu que conquistei esse emprego. Foi Jesus. Não fui eu que comprei o carro. Foi Jesus. Não fui eu que consegui um marido. Não fui eu que me tornei pai. Foi Jesus. Você consegue dizer isso de todo o seu coração? Ou a sua carne ainda diz, então, foi Jesus, mas eu também fiz tal coisa. Ah, Jesus, está entregue. E aí agora, Jesus, só você. Somente o Espírito Santo para convencer a pessoa que está aí do outro lado. Para ensinar. Somente o Espírito Santo. Ele conhece o seu coração. Só Ele. Ele conhece o meu coração. Só Ele. O segredo de Davi não estava no status de rei de Israel, futuro rei de Israel. O segredo de Davi não estava em ser ungido por Samuel. Samuel ia ungir errado. Só para você saber.
O segredo estava, Deus escolheu. E Deus falou, é Ele que eu quero. E Ele está te falando agora, é você que eu quero. Eu quero que você cola na videira e receba tudo da videira. Eu quero que você creia na vida eterna. Deus está falando com você aí. Eu quero que você entenda que existe uma vida eterna para você. O que é uma ansiedade perto da vida eterna? Ele quer que você olhe e enxergue a sua salvação, que é o embarque para um lugar que não vai ter mais choro, não vai ter mais fome. Não, esse lugar chama Nova Jerusalém. A volta do Cristo. Ele volta, irmão. E Ele quer levar você e sua casa. O embarque é individual, mas Ele quer usar você para resgatar toda a sua família. E Ele só precisa levantar você. Tu és santo, Jesus. Nesse momento eu coloco nas suas mãos cada pessoa que está nessa sala. Ainda que essa pessoa não queira largar o gigante, o problema, não queira largar o vitimismo, ainda que essa pessoa não consiga enxergar. Por favor, Jesus, abra os olhos. Eu estou pedindo para você, Jesus. Eu estou clamando. Eu só tenho você, Jesus. Eu não estou fazendo isso com nenhuma técnica. Eu não estou fazendo isso aqui, Jesus, com nenhuma sabedoria minha. Eu estou fazendo isso aqui pela fé que eu tenho no seu nome. E você pode, agora, fazer essa pessoa enxergar. Fazer essa pessoa ouvir. Fazer essa pessoa falar, eu vou lá e vou resolver aquela situação, mas não sou eu. É Jesus comigo. Só você, Jesus. Só você. Receba paz e alegria. Que não vem do trabalho, não vem da saúde, não vem da sua família e não vem do seu status do Instagram e não vem da sua carreira. Receba paz, receba a alegria de Jesus Cristo, sem nenhum sistema fechado envolvido, apenas a sua fé. Eu creio, eu quero, me faz ver que a paz e a alegria vem de você. Não vem do arrepio, não vem do choro, não vem de nada, não vem da emoção, medo, raiva, tristeza, alegria, não vem de nada. Vem da sua fé, da sua decisão. Eu creio que a paz que Jesus entrega é a melhor paz que tem. Eu creio que a alegria que Jesus me entrega me faz me sentir completo, em plenitude, preenchido. Eu quero isso. Você precisa falar. Santo Espírito, o mesmo que estava em Davi, no momento da afronta do gigante, entra agora nessa casa em nome de Jesus. Entra agora em nome de Jesus. Muda as coisas de lugar, faz essa pessoa nem entender, faz os outros também não entender. Ninguém, como assim aconteceu isso? Faz isso mesmo. Não deixa, ninguém vai entender nada. Mas quem decidir ir pro quarto, fechar a porta, Deus vai falar, tá vendo? Fui eu que fiz. Não tinha lógica Davi vencer Golias. Um homem de 3 metros de altura e um menino que nem soldado era, ele era pastor de ovelha. Rejeitado. Mas ele tinha tudo dentro dele, Deus dentro dele. É isso que fez ele vencer, é isso que fez ele ser rei de Israel. E esse menino, ele pecou, ele errou feio, mas Deus estava com o coração dele na mão. Deus perdoou ele. Não deixa que a culpa... Sabe o que Davi fez? Davi ficou interessado na esposa do melhor atleta dele, né? No melhor soldado dele, era general, Urias. Ele mandou matar o general para ficar com a esposa dele. Davi ficou cego em algum momento da caminhada. Mas Deus, o Espírito Santo faz a gente ver. Quando o Espírito Santo chega aí, vai ter momento que você vai se constranger, vai ter momento que você vai falar, meu Deus, olha o que eu fiz. É o Espírito te convencendo. Tá bom, agora volta. Não deixa que a culpa faça com que você não volte para a presença do Senhor. Velho. Davi foi perdoado. O filho dele morreu, mas ele teve outro. Não deixa que a culpa
Não deixa que o seu auto-julgamento, a sua autocrítica, esquece você. Deixa Jesus entrar em você. Autoesquecimento, isso é evangelho, não é você. Nada é você, nada sou eu, tudo é Ele. Ai, Bruno, que legal, né? Você faz live todo dia, né? Moça, arreda-te daqui, velho. Você não entendeu nada. Me dá um abraço, sente o fogo do Espírito aí, pelo amor de Deus. Tem gente nova aqui no Instagram. A gente tá aí todo dia, não tem a ver comigo, tem a ver com o Espírito de Deus. Tem a ver com Deus falando, ei, eu quero vocês aqui do Cola na Videira todo dia comigo. Eu não quero levantar mais uma geração que depende de alguém no domingo. Chegou o momento de você viver as maiores experiências de fé da sua vida com Jesus. Esse ano ainda. Você quer? Então pega. Vai buscar. Todo dia. Você vai ver se você não vai receber. Agora depende de você. Ele tá aqui, ó. De braços abertos. Do mesmo jeito que ele foi pra cruz. De sorriso aberto. Com tudo pronto para te receber. Jesus, meu coração é seu. Eu creio com a minha boca que você é o Salvador, que você é o único Salvador, o único Deus. É você, Jesus. É você, a videira. É isso aí. Amém? Que Deus abençoe seu dia. Receba agora de verdade paz e alegria que vem do Cristo Jesus. Amém? Vai ficar gravado no YouTube. Hoje tem encontro Homens de Fé. A Bruninha vai dar uma aula de relacionamento. A gente combinou lá no Essência do Homem. Mas todo mundo, mesmo que você não participou do Essência do Homem, você está convidado a participar. Nós vamos falar sobre relacionamento. Algumas coisas no relacionamento é 50-50, né? Tem algumas coisas que a gente precisa melhorar. Nós homens, eu preciso, vocês precisam. Nós, eu e você, tá bom? Então não é... É uma aula que vai ser muito legal para que a sua família seja uma família mais saudável. Não aquela família que fica gritando, gritaria, dançando hula-hula, revoltadinho. Essas coisas, sabe? Ah, não pode falar nada que o pau tora. Que é isso? Burrice. Tá? Eu vivi uma família assim, eu não quero que minha família seja assim. Não quero. Ainda que minha carne grite. Tá bom? Então, vamos que vamos. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. 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 O dia que você tiver, só uma dica, o dia que você tiver assim, eu não consigo, Bruno, eu tô tão lascada hoje que eu não consigo nem falar. Eu não consigo nem falar, vou falar até baixo, pra ver se você escuta. Porque às vezes falar alto você não escuta, né? Então tá, tem a ver com o tom de voz, né? Tem a ver com o espírito. Mas olha, o dia que você não conseguir falar nada, nada. O dia que você fala assim, eu tô lascado. Vou ser despejado. Casa caiu. Meu sogro fez isso um dia. Quando ele me contou isso, ele chorou. Não sei se ele vai lembrar disso. Ele pegou, olhou para o céu. Jesus. 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 Ele só falou Jesus. Você só precisa, às vezes, fechar os seus olhos. Às vezes você não vai conseguir nem falar. Tem dia que a dor é tão grande. Você fala, Jesus, Jesus, Jesus. Sabe mantra? Talvez você faz um monte de mantra aí, né? Que funciona, tal. Ho'oponopono, palavras disso, palavra de afirmação, palavra de não sei o que lá. A gente trabalha, a gente é terapeuta, a gente conhece essas paradas aí. Mas chegou o momento de você fazer a mesma coisa, só que botando Jesus na parada. Vem Jesus, 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 Jesus. Você vai ver o que ele vai fazer. Receba o Espírito. Aonde não tem forma, aonde está escuro, aonde está vazio, em nome de Jesus, receba o Espírito Santo. Amém. Amém.